Alô, imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui de bastidores de Olímpia 3, Vasco 1, para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Por que a gente mostrou Pablo Verratti? Pablo Verratti ontem marcou seu segundo gol consecutivo na Copa Libertadores da América e fez um gol diante do Palmeiras, assumindo a liderança do grupo, na Libertadores. Pablo Verratti foi um jogador que saiu aqui escorraçado do Vasco da Gama, um jogador que amava e era identificado com a torcida do Vasco. O que aconteceu com o Cano, aconteceu também com o Pablo Verratti agora, um cara que foi artilheiro do Vasco, o maior artilheiro estrangeiro do século XXI, um dos maiores artilheiros do Vasco nesse século XXI, e o cara simplesmente foi escorraçado por Fernando Diniz, pilantra que agora está no Corinthians. Isso por culpa da gestão do seu Pedro Paulo, a gente mostra isso aqui nos bastidores, porque o Vasco ontem foi humilhado pela equipe do Olímpia, nos defensores del Chaco, e praticamente saindo fora de uma Copa Sul-Americana. O Vasco pode buscar aí uma repescagem que daria ao Vasco mais 2 jogos nesse calendário absurdo de 2026 aí no futebol brasileiro e mundial. Uma gestão de merda, aonde tiram Pablo Verratti do Vasco e botam e contratam Brenner por 40 milhões. Um jogador horroroso, medíocre, que não sabe nem dominar uma bola, que não consegue fazer gols, coisa que Verratti vem fazendo agora no Cerro, na Libertadores. Temos DVD quebrado, que não sabe dominar uma bola, dá uma canelada para a linha lateral. Esse é o Vasco de hoje, que se troca Pablo Verratti, um cara que amava o Vasco, por Brenner e DVD quebrado. Essa é a gestão de merda hoje, comandadas pelo seu Pedro Paulo e Felipe Loureiro, que não entende rigorosamente porra nenhuma de futebol. Veja a entrevista de Pablo Verratti nesses bastidores, e ele ainda cita o nome do Vasco da Gama. O nome Vasco ainda está no pensamento daquele que em 3 temporadas fez 60 gols com a camisa do Vasco. O cara que merecia ter ganhado um título com a camisa Cruz Maltina, mas foi escorraçado pela diretoria e por seu Fernando Diniz, que nem, graças a Deus, está mais no Vasco. Verratti ainda cita o nome do Vasco nas suas entrevistas pós-jogo de uma vitória diante do Palmeiras com o seu gol, botando o Cerro na liderança e o Vasco perdendo para o Olímpia e sendo saco de pancadas na temporada de 2026. Parabéns a todos os envolvidos no Vasco. Parabéns para esse Vasco de merda, onde o nosso canal sempre fala a verdade, falando o que acontece dentro desses bastidores e dessa política vagabunda do Clube de Regatas Vasco da Gama. Veja aí. Primeira vez que marcar contra o Palmeiras, tá lá, isso foi bom. Muito bom. Cara, eu tinha muita vontade de marcar a ele. Era um dos poucos times que aqui, jogando no Vasco, não conseguia marcar, e hoje se pudo dar, e acho que foi o melhor, porque consigo uma vitória que acho que é histórica aqui, né? Galera, fique com um pouquinho aí com os comentários do Dé e os piores momentos aí dos gols do Olímpia diante do Vasco. Uma equipe que, tendo Tietê, Hugo Moura, DVD quebrado, Brenner, jogadores de empresários que ainda comandam um clube de regatas Vasco da Gama, esse Vasco jogado no lixo. E aonde o seu treinador joga a principal competição, a que daria ao Vasco uma chance de uma conquista internacional, o Renato Portaluppi jogar essa competição na lata do lixo, jogar a competição na puta que o pariu. Renato Portaluppi
veio para o Vasco para tentar livrar o Vasco do rebaixamento. Esse é a logística de Renato Portaluppi. Para que veio o Vasco, Renato? Para fazer isso? Se abdicar de uma competição tão importante para nós, cruzmaltinos? Veja aí porque o nosso canal é raiz, porque o nosso canal é autêntico, porque o nosso canal é verdadeiro. A gente não passa pano para ninguém. A gente dá o verrete lá praticamente pro Cerro, onde o cara sai sentido, e até chora quando sai do clube, porque queria ficar no Vasco, para contratar 40 milhões Brenner. Esse é o Vasco. Dessas gestões, onde a gente ano passado tinha Verrete e Rayan, a gente tinha mais de 70% dos gols na temporada. E hoje a gente não tem essas duas referências, onde o Vasco hoje sofre para fazer gols com DVD quebrado, com Brenner. Esses são os caras que a gente tem no ataque do Vasco. O Spinelli, que é o centroavante referência, praticamente fica no banco de reservas, que é o melhor, um dos que poderiam ali ajudar o Vasco. Mas, infelizmente, empresários comandam a porra do clube, botando DVD quebrado e Brenner para jogarem com a camisa do Vasco. Esse é o Vasco de hoje, largado na merda, largado praticamente aí fudido, aonde nós do canal Russo Vascaíno sempre vamos falar a verdade a vocês. Veja aí o que o Dé falou com os gols aí de Cerro 3. A gente não pode dar os melhores momentos porque dá direitos autorais. Cerro 3, Vasco vai aí praticamente aí disputar uma repescagem da Copa Sul-Americana depois da Copa do Mundo. Vai dormir com um bagulho desse. Era para ontem vencer e se classificar. Mas por omissão do seu treinador em jogar uma competição no lixo, a gente vai ter que disputar uma repescagem na Sul-Americana. Veja aí. O que resta pro Vasco nessa festa, André? Jogar a última rodada, vencer o Barracas e brigar por uma repescagem com o terceiro da Libertadores para continuar na Sul-Americana, que é o caminho menos difícil para quem não tem elenco para disputar Campeonato Brasileiro, que é a grande prioridade do Vasco, para mim, erradamente, porque em torneios, de repente, o Vasco teria muito mais possibilidade, diferente de Campeonato Brasileiro, que vai lutar para ficar em posição intermediária, e me parece que o grande medo do Vasco é rebaixamento mais uma vez. Eu analiso a partida da seguinte maneira: a gente tinha a estratégia clara de dar a bola para o Olímpia e quando chegasse ali em bloco médio a gente fizesse a pressão para a gente poder recuperar e criar oportunidades em transição ofensiva. A estratégia praticamente deu certo, praticamente em boa parte do jogo. Tivemos oportunidades ali depois do 1-0 no segundo tempo por 2 ou 3 vezes de fazer o segundo jogo e matar a partida, mas só que, sinceramente, eu gostaria de falar um pouco que o critério não foi o mesmo para as duas equipes. Viu aí, meus amigos? Os piores momentos com os gols do Cerro. Uma coletiva aí do Bruno Lazzaroni. E a gente vai encerrar o vídeo aqui no canal Russo Vascaíno desses bastidores vagabundos e medíocres e de terror, onde a diretoria omissa e essa diretoria de merda hoje do clube faz nós, cruzmaltinos, novamente sermos chacota na internet, sermos chacota perante os nossos adversários. O nosso canal tem o lema de falar sempre a verdade a você. Nunca vamos passar pano, ainda mais para quem faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã, nem uma ótima manhã, né? Uma manhã de merda aqui para os cruzmaltinos, porque estamos passando vergonha e, lamentavelmente, estamos na merda perante essas gestões vagabundas e de merda dentro do clube. Até, amigos.